normatizações locais. Quer dizer, é muito interessante que o município tenha uma regulamentação disso, da atuação nos contratos administrativos, com orientação sobre quem atua nos contratos administrativos e, obviamente, os cuidados que se tem que ter com os contratos administrativos. Normatizações locais. Eu colhi do município de Campinas, que me chamou muita atenção, o manual que eles possuem. Eles possuem um manual de gerenciamento de contratos administrativos. É possível você copiar. De repente, você baixa esse manual com as suas adaptações para valer para o seu município também. Né? Olha só o manual de gerenciamento de contratos administrativos do município, da Prefeitura de Campinas. O sumário apresenta orientações básicas sobre licitações, fala basicamente sobre os contratos administrativos, aquilo que vocês viram ontem, fala sobre um capítulo sobre o cumprimento do objeto e cumprimento dos prazos, a execução contratual e competências, tramitação dos processos. Aqui, fiscalização dos contratos administrativos e orientações básicas aos fiscais. Vamos lá para a página, o manual. Fundamentação legal, obrigatoriedade do gestor, ou da fiscalização. Acontece que a própria lei de licitações, ela exige que tenha nos contratos uma gestão e uma fiscalização. Aí o porquê de fiscalizar os contratos administrativos, a designação do fiscal, aqui informa como é que se designa um agente fiscalizador ou uma comissão fiscalizadora. Quem é o agente fiscalizador? Você precisa verificar até certas questões como o perfil. Olha só as recomendações básicas para se escolher um agente. Olha lá. Gozar de boa reputação ético-profissional. Possuir conhecimentos específicos do objeto a ser fiscalizado. Eu citei obras como exemplo, mas nós podemos ter e temos serviços, né? Fiscalização de serviços. Algum de vocês tem lá uma terceirização, um serviço terceirizado? De quê? Prestação de serviço de informática. Médicos. Pode ter de motoristas, de vigias. Isso, transporte escolar. Pode ter um serviço de manutenção de prédios, de manutenção da parte elétrica. Às vezes a gente contrata lá uma empresa para fazer manutenção elétrica. Todos esses serviços precisam ser fiscalizados. Uma fiscalização do contrato significa realizar também a fiscalização da execução. Você fiscaliza se está pagando corretamente o contrato, se o fiscal ele analisa tipo uma medição da obra, né? Você vai construir o muro da escola. O cronograma físico-financeiro previu que quando se fizesse a base toda do muro, já indicaria 37% da obra e poderia emitir uma medição a ser paga. Então, chega alguém lá com uma medição de 37% da obra. Claro que o fiscal precisa verificar se de fato foi realizada aquela etapa que no cronograma indicava 37. Ó, gente, tá sim, de casos de obras e serviços com medição, onde se paga mais do que de fato está o percentual. Ó, não é porque
o cronograma físico-financeiro dizia que a partir da base do muro eu poderia receber 37%, não é com uma cópia do cronograma físico-financeiro e uma nota fiscal equivalente aos 37% que a tesouraria pode pagar. Mas é claro que a tesouraria solicita um atestado de alguém que mediu. O problema vem quando esse alguém que mediu foi relapso. Então, assumir o compromisso de fiscal ou de gestor de um contrato, eu digo para vocês, está aumentando cada vez mais o número desse tipo de agente público respondendo na justiça por responsabilizações na fiscalização ou na gestão. Não vem só o prefeito e o sócio da empresa para responsabilização, vem também aquela pessoa que atestou. Em alguns casos, Tribunal de Contas de Santa Catarina, por exemplo, tem, numa das análises deles, que terminou num pré-julgado, eles esclarecem o seguinte: o prefeito sempre está como responsável, como gestor responsável pelo executivo. Assim como o presidente da Câmara sempre está como gestor responsável pelo legislativo. Mas não significa que ele será punido por todos os fatos irregulares que ocorrerem. Ô, prefeito, você vai ser punido porque você pagou 37% e, na verdade, a obra não tinha 37%. Ele vai ser processado para provar que ele determinou que as pessoas, que o setor, que alguém realizasse aquilo e a fraude foi daquele alguém. Imagine o contador ou a finanças, ao empenhar, ao liquidar, ao pagar aquela fatura, se é obrigado a sair dali e ir até a obra medir se de fato alcançou 37%. Vai acreditar, obviamente, no documento fornecido pela pessoa competente para tanto. Então, você isenta as demais pessoas, os demais agentes públicos, servidor ou gestor, da responsabilidade, quando você repassou para alguém, para um setor. Então, aqui na normatização, é muito interessante que o município normatize a questão dos contratos, também para evitar que outras pessoas sejam responsabilizadas. Você sabe, eu já vi, aliás, enquanto advogado, eu acompanho pelo menos um processo judicial onde o prefeito, o contador, o tesoureiro e o secretário de finanças se tornaram réus num processo onde pagou-se mais do que havia se realizado. E tinha lá uma medição. Mas eles não serão condenados, porque o processo é para provar, né, que houve o fato irregular, quem é o autor ou responsável pelo fato irregular, e ali distribuir a responsabilização, definir a responsabilização. E nós vamos definir a responsabilização de maneira que ela recaia só sobre o engenheiro que emitiu o laudo dizendo que aquele percentual estava correto. Moral da história: a partir do momento que você aceita, então, ser gestora ou fiscal de um contrato, você está correndo esse risco. Por isso que eu vou voltar agora à minha fala inicial. Não é atividade para se realizar sem remuneração, a não ser que aquilo faça parte do teu contrato, do tipo engenheiro, que realizou um concurso onde dizia lá que ele deveria ser fiscal também. Ou aquela pessoa que foi contratada para fiscal de obras. Existem municípios que especificamente o cargo é para aquilo. Legal, não tem complemento nenhum. Mas eu, assistente administrativo, por exemplo,
Me passa.